São José assume o cuidado da sua família. Esta noite, se esta mensagem chegou até você nesta noite, não trate isso como algo comum. Existe um movimento espiritual acontecendo agora, e ignorá-lo pode custar exatamente a proteção que sua família precisa. Hoje, você verá algo que raramente é revelado. O momento em que São José assume diante de Deus a responsabilidade de proteger uma família ameaçada, frágil aos olhos humanos, mas escolhida pelo céu. O mesmo chamado que ecoou naquela noite silenciosa em Belém, volta a ecoar agora. José não foi apenas uma testemunha do nascimento de Jesus, ele foi o homem acordado enquanto o mundo dormia. Naquela noite, sem riquezas, sem garantias e sem respostas, ele segurou nos braços a maior promessa da humanidade. O Filho de Deus nasceu envolto em vulnerabilidade e foi confiado a um pai terreno para ser guardado contra perigos visíveis e invisíveis. Você vai entender por que esse detalhe muda tudo quando falamos da sua casa hoje. Neste vídeo, será revelado como o silêncio de José se transformou em autoridade espiritual, como sua obediência ativou livramentos e por que ele se tornou o guardião das famílias em tempos de ameaça. Você também verá por que Deus continua agindo durante a noite, quando as defesas humanas estão baixas e o medo tenta dominar os pensamentos. Nada do que será dito aqui é simbólico demais para ser ignorado. Há pessoas que entram neste vídeo carregando preocupações que não conseguem explicar, pressentimentos estranhos, conflitos no lar ou um peso constante sobre quem ama. Antes do fim desta oração, você compreenderá por que São José não protege apenas o passado, mas se levanta agora para cuidar de lares que clamam em silêncio. O que ele fez por Jesus, ele ainda faz por aqueles que confiam. Permaneça atento, porque cada parte deste conteúdo conduz a um ponto decisivo. O que será entregue aqui não é apenas uma oração, mas uma entrega consciente da sua família à guarda de alguém que já venceu a noite uma vez. O que começa agora pode definir como sua casa atravessará esta e as próximas noites. A noite do nascimento de Jesus não foi apenas um acontecimento histórico, foi uma prova espiritual silenciosa. Enquanto o mundo seguia indiferente, Deus colocava sobre os ombros de José uma responsabilidade que nenhum outro homem havia recebido. O Messias não nasceu em um palácio, nem foi cercado por segurança humana. Ele veio ao mundo envolto em fragilidade, exposto ao frio, ao julgamento e ao perigo. E foi exatamente nesse cenário que José foi chamado a agir como guardião. Não houve anúncio público para ele, não houve aplausos, apenas a consciência de que agora sua vida não lhe pertencia mais. José sabia que aquela criança não era fruto de sua vontade, mas da promessa de Deus. Ainda assim, foi a ele que coube proteger o menino. Ele vigiou o sono de Jesus quando Maria descansava, observou cada som da noite, cada movimento ao redor da manjedoura. A Bíblia não registra suas palavras, mas registra suas ações, e nelas está um ensinamento que atravessa séculos. Quando Deus confia algo a alguém, ele espera prontidão, não questionamento. José compreendeu isso antes de muitos. O nascimento de Jesus aconteceu sob ameaça desde o primeiro instante. Herodes já se movia em intenção. O mundo espiritual já reagia. E José, mesmo sem conhecer todos os detalhes, sentia o peso invisível daquele momento. Não era apenas um bebê que precisava de abrigo, era o cumprimento de uma promessa eterna que precisava sobreviver à noite. José assumiu esse cuidado sem saber o que viria depois, sustentado apenas pela fé e pela obediência. Há um detalhe que raramente é observado. Jesus nasce à noite, e é à noite que Deus começa a revelar o papel definitivo de José. O silêncio, a escuridão e a incerteza se tornam um ambiente onde a confiança é testada. José não foge, não se paralisa, não transfere a responsabilidade. Ele permanece. Essa permanência é o que transforma um homem comum em referência espiritual para todas as famílias ameaçadas pelo medo e pela instabilidade. O que aconteceu naquela noite não ficou preso ao passado.
O mesmo padrão se repete sempre que uma família se encontra vulnerável. Quando as respostas não chegam, quando o futuro parece incerto, quando a proteção humana é insuficiente, Deus ativa guardiões espirituais. É aqui que você começa a perceber que esta história não fala apenas de Belém, mas da sua própria casa. O que José viveu naquela noite explica por que ele continua sendo invocado quando o lar precisa ser preservado. No próximo ponto, você compreenderá o peso invisível que José carregou depois daquela noite e por que essa carga se parece tanto com aquilo que muitas pessoas sentem hoje sem conseguir explicar. Depois daquela noite, José não voltou a ser apenas um homem comum. O nascimento de Jesus marcou o início de um fardo silencioso que poucos seriam capazes de carregar. A Bíblia não descreve José reclamando, questionando ou tentando aliviar o peso que recebeu. Ela apenas mostra que ele continuou seguindo em frente, sustentando uma família que agora estava no centro de um conflito invisível. O perigo não estava apenas fora, rondando em forma de ameaças externas, mas também dentro, no coração humano que precisa permanecer firme quando não há garantias. José carregava a consciência constante de que qualquer descuido poderia custar a vida do menino. Cada passo, cada decisão, cada escolha cotidiana tinha consequências eternas. Ele precisava prover alimento, abrigo e segurança, mesmo sabendo que o mundo não estava preparado para acolher aquilo que Deus havia enviado. Esse tipo de responsabilidade não se anuncia em palavras, ela pesa no silêncio, especialmente durante a noite, quando os pensamentos ganham força e as dúvidas tentam se infiltrar. Há algo profundamente humano e, ao mesmo tempo, espiritual nessa carga. José era um homem justo, mas não era onisciente. Ele não conhecia o futuro em detalhes, não sabia quando o perigo se manifestaria, apenas sabia que precisava estar atento. Essa vigilância constante moldou seu caráter e revelou por que ele se tornou um modelo para todos que carregam o peso de proteger alguém que amam. Muitos hoje vivem esse mesmo estado interior, atentos, preocupados, sustentando famílias enquanto lutam contra medos que não conseguem explicar. O peso invisível que José carregou não era apenas o da sobrevivência física, mas o da responsabilidade espiritual. Ele sabia que sua obediência mantinha viva a promessa de Deus. Se ele falhasse, não falharia apenas como pai, mas como guardião de algo que ultrapassava sua própria existência. Esse entendimento transforma a maneira como enxergamos as pressões que recaem sobre um lar. Nem todo cansaço vem do trabalho, nem toda ansiedade vem de problemas visíveis. Muitas vezes o peso é espiritual. José não verbalizou esse fardo, mas ele se manifesta nas atitudes. Ele permanece alerta, sensível à voz de Deus, pronto para agir sem hesitação. Esse comportamento revela por que tantas famílias ainda hoje sentem um peso semelhante quando estão sob ameaça, mesmo sem perceber sua origem. Existe um paralelo direto entre o que José viveu e o que muitos vivem agora, tentando proteger sua casa em meio a incertezas, pressões financeiras, conflitos e medos silenciosos. Essa conexão não é coincidência. O mesmo Deus que confiou seu filho a José continua permitindo que certos lares passem por provas que exigem vigilância e fé. Entender esse peso é essencial para compreender por que São José se tornou intercessor dos lares ameaçados. No próximo ponto, você verá como esse fardo invisível se transforma em ação decisiva quando a noite deixa de ser apenas silenciosa e passa a ser perigosa. O momento em que a noite deixa de ser apenas silêncio e se torna ameaça é o ponto em que a fé de José é colocada à prova de forma definitiva. A Escritura relata que, enquanto dormia, José foi despertado por Deus com uma ordem clara: levantar-se, tomar o menino e sua mãe e fugir. Não houve explicações detalhadas. Não houve garantias humanas, apenas a urgência de proteger aquilo que lhe havia sido confiado. A noite, que até então era espaço de descanso, tornou-se cenário de decisão imediata. José não debate, não adia, não tenta adaptar a ordem à sua conveniência. Ele se levanta e parte. Essa resposta revela uma característica rara:
a capacidade de agir quando o perigo ainda não é visível. Herodes ainda não havia chegado, os soldados ainda não estavam à porta. Mas a ameaça já existia no plano espiritual. José compreende que obedecer antes do caos é a forma mais alta de proteção. Esse detalhe muda completamente a forma como entendemos livramento. A fuga para o Egito não foi um deslocamento simples. Envolvia atravessar territórios desconhecidos, lidar com escassez, enfrentar o medo do desconhecido e manter viva uma criança que dependia inteiramente dele. José carrega Jesus nos braços enquanto atravessa a escuridão, confiando mais na voz que ouviu do que naquilo que seus olhos podiam ver. Essa caminhada noturna se torna símbolo de todas as vezes em que alguém precisa proteger sua família, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo. Existe um ponto crucial nessa história. Deus não escolheu Maria para fugir com Jesus sozinha. Ele não enviou anjos armados para escoltar o menino. Ele acordou José. Isso revela que a proteção divina muitas vezes se manifesta por meio da responsabilidade humana obediente. José se torna o escudo visível de uma promessa invisível. Essa lógica ainda se repete quando lares enfrentam ameaças que parecem surgir do nada. Muitos ignoram os alertas que surgem na forma de inquietações, pressentimentos e chamados interiores. José não ignorou. Ele entendeu que a noite não é apenas ausência de luz, mas um espaço onde Deus fala de forma direta com quem está disposto a ouvir. Essa disposição salvou a vida de Jesus. Esse mesmo princípio continua ativo quando famílias se veem forçadas a tomar decisões difíceis para preservar a paz, a segurança e a unidade do lar. A atitude de José naquela noite explica por que ele é invocado como protetor nos momentos de perigo iminente. Ele não protegeu depois do ataque, ele protegeu antes. Esse detalhe revela uma dimensão espiritual que muitos desconhecem. No próximo ponto, você compreenderá por que a autoridade de José não vem de palavras ou títulos, mas da obediência silenciosa que transformou uma noite de fuga em um marco de salvação. A autoridade espiritual de José não nasce de discursos nem de gestos públicos, mas de uma obediência silenciosa que atravessa o medo sem negociar com ele. A Bíblia não registra uma única fé. Em um mundo que valoriza a palavra, Deus escolheu manifestar autoridade por meio da ação. José se torna forte exatamente porque não tenta controlar o plano divino. Ele se alinha a ele. Essa postura constrói uma autoridade que não depende de reconhecimento humano. Quando José obedece sem questionar, algo profundo acontece no plano espiritual. A promessa de Deus encontra um terreno seguro para permanecer. A proteção não vem da força física, mas da prontidão interior. José não precisava entender tudo para agir corretamente. Ele precisava confiar. Essa confiança absoluta é o que transforma um homem comum em referência eterna para todos que precisam proteger aquilo que amam sem ter todas as respostas. Existe um contraste poderoso aqui. Muitos querem autoridade espiritual, mas poucos aceitam o custo dela. José aceita perder estabilidade, conforto e previsibilidade para preservar a vida que lhe foi confiada. Ele troca o conhecido pelo necessário. Essa escolha revela por que sua intercessão é tão procurada quando lares enfrentam ameaças. Ele sabe o que significa sustentar uma casa, enquanto tudo ao redor parece instável. A obediência de José não foi pontual, ela foi contínua. Ele obedeceu ao aceitar Maria, obedeceu ao permanecer em Belém, obedeceu ao fugir para o Egito e obedeceu ao retornar quando Deus ordenou. Cada ato reforçou sua autoridade espiritual. Não houve atalhos, não houve pausas estratégicas, houve constância. Essa constância construiu um tipo de proteção que atravessa gerações. Essa autoridade silenciosa explica por que São José é invocado em momentos em que palavras já não resolvem. Quando conselhos falham, quando explicações não aliviam, quando o medo insiste, resta a autoridade de quem já atravessou a noite obedecendo. José não venceu porque falou mais alto. Ele venceu porque se moveu no tempo certo.
Essa precisão espiritual é o que muitos lares precisam quando se sentem ameaçados sem conseguir identificar a origem do perigo. Há famílias que hoje vivem cercadas por pressões invisíveis. Conflitos que surgem sem causa clara, decisões que precisam ser tomadas com urgência, inquietações que não se explicam. A história de José revela que a autoridade espiritual necessária para atravessar esses momentos nasce da disposição em obedecer antes de compreender. Esse ensinamento prepara o terreno para algo ainda mais profundo. No próximo ponto, você verá como essa autoridade silenciosa se manifesta especificamente quando a casa está sob ataque e por que São José se torna um guardião invocado justamente quando o lar parece fragilizado. Quando a casa se torna o campo de batalha, a atuação de São José assume um significado ainda mais profundo. A ameaça ao lar nem sempre se apresenta de forma explícita. Muitas vezes ela se infiltra em forma de desgaste, divisão, medo constante ou sensação de insegurança sem causa aparente. A história de José revela que a família de Jesus também não foi atacada apenas por forças visíveis. O perigo começou como intenção, como um movimento silencioso que precisava ser neutralizado antes de se manifestar plenamente. José compreendeu que proteger um lar não se limita a manter paredes em pé ou alimentos sobre a mesa. A verdadeira proteção envolve preservar a unidade, a confiança e a esperança quando tudo parece frágil. Ele se tornou guardião, porque entendeu que o lar é o espaço onde a promessa de Deus se desenvolve. Se o lar cai, a promessa fica exposta. Essa lógica permanece ativa em todos os tempos, especialmente quando famílias enfrentam crises que não conseguem nomear. A Escritura mostra que, enquanto Herodes planejava a destruição, José já estava em movimento. Isso revela um princípio espiritual essencial. O ataque ao lar começa antes do conflito se tornar visível. Quando a paz começa a ser corroída, quando o diálogo se enfraquece, quando o medo se instala, algo já está em curso. José não esperou o ataque acontecer. Ele respondeu ao alerta divino. Essa resposta antecipada é o que transforma a proteção em livramento. São José se torna intercessor dos lares porque ele conhece a vulnerabilidade da família diante das ameaças externas e internas. Ele viveu o risco da perda, o medo da perseguição e a responsabilidade de manter a casa unida em meio ao deslocamento e à incerteza. Essa experiência o conecta profundamente com aqueles que hoje enfrentam instabilidade emocional, financeira ou relacional dentro do próprio lar. Há lares que hoje não estão em guerra declarada, mas vivem sob tensão constante. Esse estado de alerta permanente desgasta, enfraquece e confunde. A presença de São José é invocada exatamente nesses momentos, quando a casa precisa de um guardião que compreenda o peso de sustentar a paz enquanto o perigo ainda não se revelou completamente. Ele não atua quando tudo já desmoronou, mas quando ainda há algo a preservar. Esse cuidado específico com o lar explica por que São José é chamado de patrono das famílias. Ele não protegeu uma casa ideal, ele protegeu uma família real, frágil e ameaçada. Essa identificação torna sua intercessão atual e eficaz. Quando uma família clama por proteção, ela não fala com alguém distante, mas com quem já esteve nesse lugar. Esse entendimento conduz ao próximo ponto, onde você verá como a missão de José não terminou com o retorno do Egito, mas continua ativa, atravessando o tempo e alcançando famílias que hoje precisam de cuidado espiritual durante a noite. A missão de José não se encerra quando ele retorna do Egito. Esse é um detalhe essencial que muitos ignoram. A Escritura registra que, mais uma vez advertido por Deus, José conduz sua família para um lugar seguro, longe das ameaças que ainda persistiam. Isso revela que a proteção divina não é um ato isolado, mas um acompanhamento contínuo. José não recebe uma única instrução e depois é abandonado. Ele permanece sensível, atento e disponível à voz de Deus ao longo do tempo. Esse comportamento revela por que a missão de José ultrapassa sua própria existência histórica.
Ele se torna modelo de vigilância constante, não de proteção ocasional. A promessa que ele guardava precisava de cuidado contínuo, porque o mundo ao redor permanecia instável. Esse mesmo padrão se repete na vida de famílias que sentem que a paz nunca pode ser tratada como garantida, mas como algo que precisa ser preservado diariamente. A figura de São José, então, transcende o relato bíblico e se estabelece como presença espiritual ativa. Ele não é lembrado apenas pelo que fez, mas pelo modo como permaneceu fiel ao longo do tempo. Sua missão continua porque o tipo de ameaça que ele enfrentou não desapareceu da história humana. Famílias continuam vulneráveis, lares continuam sendo pressionados, e a noite continua sendo um espaço onde decisões precisam ser tomadas. A continuidade da missão de José se manifesta aqui. Há momentos em que o lar não precisa de palavras, mas de cobertura espiritual. São José representa esse cuidado discreto, firme e constante. Ele age onde o ruído não alcança, onde a fragilidade não é exposta publicamente, mas sentida profundamente por quem vive dentro da casa. Essa permanência silenciosa explica por que muitos recorrem a São José em momentos prolongados de dificuldade. Não se trata de uma solução imediata, mas de um acompanhamento que sustenta enquanto a travessia acontece. José não apressou o retorno, não forçou o tempo. Ele aguardou o momento certo, demonstrando que a proteção também envolve saber esperar. Quando famílias enfrentam períodos longos de instabilidade, é comum o cansaço espiritual se instalar. A história de José revela que permanecer atento, mesmo quando o perigo parece distante, é parte da missão. Essa vigilância contínua é o que mantém o lar protegido ao longo do tempo. São José continua exercendo esse papel porque sua experiência atravessa gerações. No próximo ponto você será conduzido ao momento em que essa missão contínua se transforma em entrega consciente, quando a proteção deixa de ser apenas observada e passa a ser invocada de forma direta e intencional. Existe um momento em que a proteção deixa de ser apenas compreendida e passa a ser assumida conscientemente. É aqui que a história de São José toca diretamente a vida de quem escuta. Até este ponto, você viu um homem obediente, vigilante e constante, mas agora surge algo ainda mais profundo. José não protege apenas porque recebeu ordens, ele protege porque assumiu interiormente a missão. A entrega deixa de ser circunstancial e se torna decisão permanente. Esse é o ponto em que muitas famílias hoje se encontram sem perceber. Elas já entenderam o perigo, já sentiram o peso da responsabilidade, já atravessaram noites difíceis, mas ainda não fizeram a entrega completa. José ensina que proteger não é apenas reagir ao medo, é confiar o que se ama a Deus mesmo quando não há sinais imediatos de mudança. Essa confiança não é passiva, ela é ativa, consciente e profundamente espiritual. Quando José assume plenamente sua missão, ele deixa de agir apenas por instrução externa e passa a viver em estado de disponibilidade interior. Ele está pronto para ouvir, pronto para se mover, pronto para permanecer. Essa postura cria um ambiente espiritual de cobertura constante. Não é apenas o menino que está seguro, é toda a casa que passa a caminhar sob proteção. Esse detalhe revela por que a entrega transforma o ambiente, não apenas a situação. Muitos lares vivem em constante tentativa de controle. Tentam prever, organizar, antecipar tudo para evitar o sofrimento. José mostra um caminho diferente. Ele não controla o futuro, ele confia sua família ao cuidado de Deus e se dispõe a obedecer quando for chamado. Essa entrega consciente reduz o medo porque transfere o peso da segurança última para quem realmente pode sustentá-la. É nesse ponto que a intercessão de São José se torna viva para quem ora. Não se trata apenas de pedir ajuda, mas de assumir a mesma postura interior que ele viveu. Quando alguém entrega sua casa, sua família e suas preocupações sob essa proteção, algo se reorganiza no plano espiritual. A ansiedade perde espaço, a vigilância se torna serena e a noite deixa de ser apenas ameaça. Esse momento de entrega prepara o coração para algo ainda mais profundo.
A oração que vem a seguir não é uma repetição de palavras, mas a continuação de uma história que começou naquela noite em Belém. Assim como José assumiu o cuidado de Jesus, agora ele é invocado para assumir o cuidado de lares que reconhecem sua fragilidade e escolhem confiar. No próximo ponto, você será conduzido ao momento em que essa entrega se transforma em clamor direto, quando a proteção é invocada de forma consciente e a casa é apresentada espiritualmente aos cuidados de São José. O clamor que nasce da entrega consciente não surge do desespero, mas da lucidez espiritual. Depois de reconhecer a própria fragilidade e compreender a missão de São José, o coração entra em um estado diferente. Não é mais um pedido genérico, é uma invocação direcionada, feita por quem entende a quem está confiando o que ama. Esse momento marca a transição entre ouvir uma história e participar dela. A proteção deixa de ser apenas observada e passa a ser solicitada de forma direta e responsável. Na tradição espiritual, invocar São José não é um gesto automático. É um ato que reconhece autoridade, experiência e fidelidade comprovada. Ele não é chamado para intervir em abstrato, mas para cuidar de um espaço concreto chamado lar. Quando esse clamor acontece, a casa é apresentada espiritualmente, com suas fragilidades, tensões, medos e necessidades reais. Nada é ocultado, porque José conhece esse território. Ele viveu dentro da pressão cotidiana, da incerteza e do risco constante. Esse clamor é diferente porque acontece, muitas vezes, à noite. A noite é o tempo em que José foi chamado, o tempo em que decidiu, o tempo em que protegeu. Existe uma coerência espiritual nisso. Quando o silêncio se instala e as defesas humanas diminuem, a oração se torna mais verdadeira. É nesse espaço que o clamor ganha força, não por intensidade emocional, mas por sinceridade e entrega. Ao apresentar o lar a São José, algo se alinha internamente. A mente deixa de buscar controle absoluto e o coração aceita ser guardado. Essa mudança interior é essencial, porque a proteção espiritual começa dentro antes de se manifestar fora. José não protegeu apenas mudando o lugar da família, ele protegeu sustentando a confiança enquanto caminhavam. Esse mesmo princípio se aplica quando uma família ora pedindo cuidado. O ambiente começa a ser reorganizado espiritualmente. Esse clamor não elimina automaticamente os desafios, mas redefine a forma como eles são enfrentados. A ansiedade cede lugar à vigilância serena. O medo perde força diante da confiança. A sensação de abandono é substituída pela certeza de acompanhamento. São José não age como alguém distante que resolve tudo de uma vez. Ele age como guardião que caminha junto, atento aos sinais e pronto para agir no tempo certo. Ao chegar a este ponto, o coração já foi preparado para algo ainda mais profundo. O clamor abre espaço para a oração que cela. Não se trata mais de pedir proteção, mas de consagrar a casa a esse cuidado. É nesse momento que a história de José se conecta definitivamente com a história de quem ora. O que foi vivido em Belém, no Egito e no retorno, passa a encontrar eco no presente. No próximo ponto, você será conduzido à oração que cela espiritualmente o lar, onde o cuidado de São José é invocado de forma direta e a casa é colocada sob sua guarda com consciência e fé. A oração que cela não é um encerramento comum, é um ato de confiança consciente que redefine o espaço espiritual do lar. Ao chegar a este ponto, a escuta já preparou o coração para entregar não apenas palavras, mas intenções profundas. Assim como José assumiu o cuidado de Jesus sem reservas, esta oração assume o mesmo princípio. Ela não pede proteção parcial, pede guarda completa. Não busca alívio momentâneo, busca cobertura. Quando um lar é apresentado espiritualmente, ele deixa de ser apenas um espaço físico e passa a ser reconhecido como território que precisa de vigilância. José compreendeu isso desde o início. Ele sabia que onde a promessa repousa, a ameaça se aproxima. Por isso, sua proteção nunca foi superficial. Ao selar um lar em oração, esse mesmo entendimento é ativado.
A casa é colocada sob cuidado consciente, com todos os seus habitantes, histórias e fragilidades. A tradição cristã reconhece que São José age com discrição e firmeza. Ele não entra em uma casa para causar agitação, mas para restaurar ordem e segurança. A oração que cela convida essa presença a ocupar o espaço silenciosamente, fortalecendo aquilo que sustenta a família. Não se trata de afastar apenas perigos visíveis, mas de proteger a paz, a união e a confiança que mantém o lar vivo. Esse selo espiritual não é simbólico. Ele representa uma decisão interior de confiar a proteção a quem já provou fidelidade. Assim como José vigiou enquanto outros dormiam, ele é invocado para velar quando o cansaço humano não permite mais vigilância constante. Essa entrega traz descanso, porque transfere o peso da proteção última para quem conhece a noite e não se ausenta dela. Ao selar o lar, a oração também sela o coração. A inquietação começa a perder espaço, não porque os problemas desapareceram, mas porque a companhia muda. José não promete ausência de desafios, ele promete presença no meio deles. Essa presença muda a forma como a noite é atravessada. O medo já não domina, porque há vigilância espiritual constante. Esse momento marca uma transição. O que antes era preocupação se transforma em confiança ativa. O lar não está mais exposto, está acompanhado. A oração que cela não termina quando as palavras cessam. Ela continua agindo no silêncio, na rotina, nas decisões diárias. Essa continuidade reflete exatamente a missão de José, que protegeu não apenas em momentos críticos, mas ao longo do tempo. No próximo e último ponto, você será conduzido ao encerramento que reforça essa proteção e lembra que a noite não termina sem cuidado, quando a casa foi colocada sob a guarda de São José. A noite não termina da mesma forma quando um lar foi conscientemente colocado sob cuidado. Esse encerramento não serve para concluir uma mensagem, mas para afirmar uma postura interior que permanece depois que o vídeo termina. José não encerrou sua missão quando o perigo passou momentaneamente. Ele permaneceu vigilante, atento e disponível, porque entendeu que proteger uma família não é um ato isolado, é uma condição assumida. Esse mesmo entendimento agora é transferido para quem escutou até aqui. Ao lembrar da trajetória de São José, fica claro que nenhuma das noites que ele atravessou foi desperdiçada. Cada uma delas teve um propósito, mesmo quando o medo tentou se impor. A noite do nascimento, a noite da fuga, as noites de incerteza em terra estrangeira e as noites de espera até o momento do retorno. Todas foram sustentadas por uma confiança que não dependia de circunstâncias favoráveis. Essa confiança é o que transforma a noite em território de proteção e não de ameaça. Este ponto final reforça algo essencial. A proteção espiritual não é ausência de dificuldades, é presença fiel no meio delas. Quando um lar é confiado a São José, ele não se torna imune à realidade, mas se torna acompanhado. Essa companhia muda tudo. As decisões passam a ser tomadas com mais clareza, o medo perde autoridade e a vigilância deixa de ser exaustiva para se tornar serena. Há pessoas que chegam até aqui sentindo que precisam descansar, mas não conseguem. A história de José ensina que o descanso verdadeiro nasce quando a responsabilidade última não está mais sobre os próprios ombros. Ele carregou Jesus quando foi necessário, mas nunca acreditou que estava sozinho. Essa consciência é o que permite atravessar a noite sem ser consumido por ela. Ao encerrar este caminho, a lembrança que permanece é simples e profunda. Nenhuma casa que se coloca sob esse cuidado atravessa a noite desassistida. Assim como José permaneceu atento enquanto outros dormiam, sua missão continua sendo a de velar silenciosamente por lares que reconhecem sua fragilidade e escolhem confiar. A noite passa, mas a guarda permanece.